Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de atendimento espiritual aqui na nossa casa. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês. Bem, antes da gente dar continuidade às nossas atividades, tem alguns avisos que são importantes, principalmente para quem está em tratamento, certo? Primeiro aviso é que a partir do dia 8, portanto, daqui 15 dias, nós vamos ter um novo formato do nosso atendimento espiritual. Coisa simples, mas que a gente quer deixar todo mundo ciente. Então, ao invés de todos ficarem aqui reunidos no auditório para o estudo do Evangelho, aquelas pessoas que estiverem em tratamento vão ser direcionados para as nossas salas de estudo, aqui ao lado. São grupos menores, em que vocês vão estar ali acompanhados de dois facilitadores, monitores, para que ali, em grupo, possamos ter uma conversa fraterna, um diálogo em torno de algum tema, certo? Então, isso a partir do dia 8. Como que os grupos serão formados? O pessoal ali da recepção é que vai se encarregar de formar cada grupo. Os grupos são formados na medida em que as pessoas vão chegando, vai formando o grupo. Então, os grupos não podem ser muito volumosos, tem que ser grupos pequenos, justamente para que o ambiente seja favorável à terapêutica, né, que é a evangelioterapia. Então, todas as pessoas serão identificadas por um crachá, certo? Esses crachás vão ser coloridos. Então, vai ter o crachá azulzinho, o crachá verdinho, o crachá amarelo, e por aí vai. A cor não significa ou simboliza nada. É apenas para efeito de identificação e dimensionamento, tá? De cada grupo. As pessoas que não estiverem em tratamento permanecem no auditório para a gente ter esse momento aqui de palestra, tá? De estudo do Evangelho, certo? Quando os grupos de estudos terminarem, vocês novamente retornam ao auditório. Aqui nós faremos a prece final e todos depois vão para o passe, tá? O trabalho da fluidoterapia, depois recebem a água. É muito importante que a gente seja pontual, que a gente não atrase, certo? Então, quem já está em tratamento, o horário de estar aqui é um pouquinho antes das 8. Quem vai iniciar, né, aqui alguns estão iniciando, é a partir das 6h30. E aí todas as atividades elas tomam o rumo, tá certo? Qualquer dúvida, gente, é só nos procurar. Bom, qualquer um de nós que esteja com esse crachazinho aqui de colaborador pode dar essas informações, tá certo? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Então, eu vou fazendo aqui uma leitura para a gente ir harmonizando e para preparar para a prece do livro Coragem, psicografia do Chico Xavier, o Espírito Batuíra, a mensagem Ainda Quando. Sim, meus amigos, recordemos a palavra de Paulo, o apóstolo da libertação espiritual. Ainda quando senhoreássemos todos os idiomas de comunicação entre os homens e os anjos, na terra e nos céus, e não tivermos caridade, ainda quando possuíssemos as chaves do conhecimento universal para descerrar todas as portas das grandes revelações, e não tivermos caridade, se conquistássemos as maiores distâncias atingindo outros planetas e outras humanidades no império cósmico e não tivermos caridade,
quando enfeixássemos nas mãos todos os poderes da ciência, com a possibilidade de comandar tanto os movimentos do macrocosmo quanto as forças dos átomos, e não tivermos caridade, ainda quando conseguíssemos dominar a profecia e enxergar no futuro todos os passos das nações por vindouras, e não tivermos caridade, então de nada terão valido para nós outros as vitórias da inteligência, porque sem amor permaneceremos ilhados em nossa própria inferioridade, inabilitados para qualquer ascensão à felicidade verdadeira com as bênçãos da luz. Então, com essa leitura que nos fala da importância do amor, todos os nossos investimentos, o mais importante é o amor, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Fechemos os olhos físicos para que, com os olhos da alma, possamos enxergar a beleza deste instante, para que possamos perceber a misericórdia divina, para que possamos enxergar o caminho de luz e de libertação que Jesus nos apresenta. Amado Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma noite, em busca do lenitivo, do consolo, do esclarecimento para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas aflições. Queremos te agradecer, Senhor, pelo muito que recebemos. Que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos para ouvir as tuas lições e tudo mais que o Senhor nos permite compreender, apreender e vivenciar. Porque o objetivo maior, Senhor, de estarmos aqui é vivenciar o teu Evangelho, que é consolo e libertação. Desse modo, com a certeza da tua presença amorosa entre nós, através dos abnegados benfeitores do alto, é que nós, Senhor, te pedimos as bênçãos e a permissão para darmos por abertos os nossos trabalhos da noite de hoje. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Então, hoje, quem vai nos conduzir aqui é o nosso amigo Rodrigo Ventura, pois não, Rodrigo, que vai nos falar sobre ciência e religião. É isso? Obrigado, Janice. Boa noite a todos. Tivemos um probleminha técnico, né? Em todas tecnologias, às vezes, deixa a gente um pouquinho na mão, né? Mas vamos torcer que a gente consiga resolver, a gente possa ver as imagens, que é sempre bom acompanhar, né? Nossos estudos com o complemento visual, né? Para a gente poder entender mais, né? Aprender mais. Ciência e religião. Nós, hoje, na atual fase da humanidade, nós temos muito a agradecer à ciência, né? Ao avanço científico que se verificou na humanidade, né? Ao longo dos últimos séculos. Então, hoje nós dispomos de meios de comunicação, de transporte, que permitem que a gente possa, em questão de minutos, passar de um país para outro, em questão de segundos, saber o que está acontecendo, né, do outro lado do mundo. Então nós tivemos avanços científicos extraordinários. Ao mesmo tempo, na medicina, hoje nós temos, né, tecnologia
para nos prevenir de muitas daquelas doenças, daqueles vírus, daquelas situações do passado que ceifavam, né, milhões de vidas, como a gente sabe ao longo da história. E em outros, muitos campos da humanidade, né, a ciência tem sido um motor de desenvolvimento, né, de melhoria das condições de vida para todos nós. A ponto da gente, às vezes, em questão de meses, surgirem tecnologias que a gente imaginava que só surgiriam em décadas ou séculos para frente. Atualmente a gente está falando da inteligência artificial, né? As pessoas estão empolgadas com essa nova face de desenvolvimento tecnológico, científico. Então, talvez daqui a 10, 20 ou 100 anos, a gente possa ter robôs capazes de auxiliar-nos, né, nas atividades, com uma inteligência, uma capacidade que nós nem sonhamos. Então, a ciência veio para nos auxiliar em muitos aspectos. Porém, a doutrina espírita nos diz que a par da ciência, que nos possibilita, né, esse avanço da inteligência, existe um outro meio, uma outra forma de nos guiar no caminho da nossa evolução. Que meio é esse? A religião. A religião bem entendida, não a religião no sentido dogmático, ritualístico, mas a religião como um instrumento de religação com Deus. Ou seja, a religião como uma forma de nós nos conectarmos novamente com a nossa origem, que é espiritual, não é material. Então, ciência e religião são as duas asas que nos fazem evoluir. Por um lado, a gente tem que desenvolver-nos no campo da inteligência, das dificuldades, encontrar soluções para os nossos problemas a nível material. E por outro, nós temos também que nos esforçar para evoluir no aspecto moral, na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa prática, junto aos nossos familiares, junto à sociedade. Então, esses dois viés do desenvolvimento humano são a chave, né, para que a gente realmente possa alcançar uma condição melhor para a nossa humanidade. Mas o que nós percebemos ao longo dos anos é que ciência e religião têm como que encontrado caminhos diversos, né? Então, a ciência, com esse desenvolvimento, com esse crescimento, ela começou, ou melhor dizendo, não a ciência, mas os cientistas começaram a acreditar que através das suas pesquisas no campo da matéria, eles seriam capazes de explicar tudo, todo o universo, capazes de explicar os porquês, até da nossa personalidade, do nosso comportamento, como que tudo se resumisse à genética, tudo se resumisse às influências do meio. Então, os cientistas começaram a olhar a religião como algo que não tinha muito valor. As premissas, né, das religiões começaram a ser vistas como algo assim que deveria ser descartado, porque tudo tinha uma explicação dentro da matéria, tudo tinha explicação dentro das ciências, né, da física, da química, da biologia, e o ser humano não era mais do que um fantoche, né, dessas leis físicas, químicas e biológicas. Então, no nosso estudo de hoje, a gente vai falar um pouquinho do que é a religião, do que é a ciência. Será que é possível conciliar ciência e religião? Muitas pessoas dizem que não.
Muitos acreditam que são objetivos diferentes, visões diferentes, e que vão estar sempre em conflito, sempre de forma antagônica. Mas nós vamos observar que, para a doutrina espírita, a verdade é uma só. A ciência e a religião são instrumentos que Deus nos dá para nosso crescimento. Em algum ponto do futuro, ciência e religião vão ter que se encontrar. Nós não vamos poder diferenciar, nós não podemos segregar, entrar em conflito da ciência com a religião, porque a verdade é uma só, não pode existir mais de uma verdade. Então vamos falar um pouquinho do que é religião. A palavra religião, né, vem do latim religare, ou religiare. O que significa isso? Religação. E a gente analisando a etimologia, né, da palavra, a gente percebe o seguinte: religião, então, seria uma forma de nos conectarmos novamente à nossa origem. Nós somos criados por quem? Por uma inteligência superior, criador de todas as coisas, nosso Pai. Mas quando nós somos criados, de alguma forma, nós nos diferenciamos da nossa origem. Nós vamos iniciar nossa trajetória lá nos reinos mais inferiores da natureza, nos individualizando, aprendizado, no reino mineral, vegetal, animal, até a nossa condição de espírito, consciente. Então, nós meio que nos desligamos da nossa origem. Deus é perfeito, nós sabemos, mas nós ainda somos imperfeitos. E através da religião, nesse sentido, né, de reconexão com Deus, nós vamos buscar nos conectar novamente com Ele. Então, a religião, a gente sabe que vem acompanhando a humanidade, né, ou seja, esse instinto religioso, esse conhecimento religioso, ele vem acompanhando a humanidade lá desde a época das cavernas. Então, lá atrás, o ser humano já imaginava, já intuía que existia algo além das coisas que ele via ali, das coisas que os seus sentidos eram capazes de detectar. Ele sonhava, ele tinha premonições, ele de alguma forma sentia presenças que diziam para ele que existiam outras formas de manifestação além daquela. Então, os pesquisadores, quando começaram a encontrar, né, os elementos lá dos homens das cavernas, eles perceberam que eles faziam, né, arte, né, nas cavernas, eles faziam sepultamentos, colocavam objetos, flores, dentro das sepulturas, como que imaginando que de alguma forma aquele ser, né, aquela pessoa que havia ali desencarnado, ela haveria de continuar em uma outra realidade. Então a gente vê que essa intuição da existência de algo além da matéria já é muito antiga, né? Acompanha a humanidade de muito tempo. E ao longo da história, esse sentimento foi dando origem às diversas religiões. Então, ao longo dos séculos, nós tivemos o desenvolvimento no Oriente, né, do budismo, do hinduísmo, shintoísmo. Aqui no Ocidente, as vertentes do judaísmo e do cristianismo, né? Então, quantas religiões existem hoje no mundo? Milhares, centenas de milhares, a gente nem sabe dizer. Mas o que a gente sabe é que a religião em si, na sua essência, ela é muito simples. Se a gente observar, se a gente estudar as religiões, nós vamos ver que todas elas defendem o mesmo princípio. Eu ia até passar para vocês, infelizmente, acho que não vamos conseguir. Mas em todas as principais religiões do mundo, existe um princípio fundamental, uma regra de ouro, né? Que, se você for estudar, quem for estudar, né, os livros nas religiões, vai encontrar essa regrinha de ouro. Que regra de ouro é essa? Amarás teu próximo como a ti mesmo. Farás ao teu próximo aquilo que gostaria que te fizesse.
essa regra está presente em todas as religiões, as grandes religiões do mundo. O budismo diz isso, Buda dizia isso, Confúcio, o profeta Maomé, né? E o nosso mestre Jesus, porque é na essência da religião está essa necessidade de ver o outro como si mesmo. Então a religião é um caminho que vai nos levar a esse objetivo, de ver o outro como eu vejo a mim mesmo, sentir o outro como eu sinto a mim mesmo. Todas as religiões, todas elas, têm essa regra de ouro. Aí a gente pergunta, mas e por que elas são tão diferentes e suscitam tanta discórdia, tanto conflito, até guerras em nome da religião? Então o problema não está na religião, está no ser humano, que vai usar a religião como meio para conflito, guerras, domínio. E aí a religião acaba sendo deturpada, deteriorada na sua verdade fundamental. Mas vamos falar um pouco de ciência, né? O que é a ciência? No passado não havia ainda, né, vamos dizer, alguns séculos atrás, ainda não havia esse conceito de ciência. É algo que vem aí talvez em 200, 250 anos. A partir, principalmente, do trabalho de René Descartes. O método cartesiano, né, que a gente estuda às vezes na escola, foi a primeira tentativa do ser humano de padronizar, de criar uma metodologia que fosse capaz de reunir o conhecimento, de fazer experimentações, repetições, usando a lógica, o raciocínio, né? E, a partir desse conhecimento, obter algumas teorias, comprovar essas teorias e aplicá-la de forma geral. Antes disso, havia pessoas que se dedicavam a difundir o conhecimento, a usar a lógica, a razão, né? Mas não havia essa forma metodológica, né? Forma mais aprimorada de estudar, de guardar, de testar as coisas, né? Dentro de um corpo de conhecimento. Então a ciência, na verdade, é uma coisa recente para a humanidade, muito recente. No passado existia conhecimento em alguns lugares muito completo, muito ainda desprovido de metodologia, de procedimento. Isso se desenvolveu de forma mais recente. E a ciência, ela vai se aplicar sobre uma hipótese, vai desenvolver uma teoria e vai comprovar aquela teoria. Mas a ciência não é necessariamente materialista, ou seja, ela não deve, a princípio, ela ser aplicada apenas sobre as coisas materiais, porque o objetivo da ciência é explicar o universo. Não importa se é matéria, se é espírito, a ciência, na verdade, ela deve buscar uma explicação para tudo, né? No momento em que ela se dedica a usar essa metodologia sobre os fenômenos naturais, os fenômenos universais. Então, ciência e religião, lá no início, a gente acha hoje assim coisas diversas, mas lá no início havia uma unidade, uma espécie de unidade. Os primeiros cientistas, eles também eram religiosos. Na Idade Média, a principal fonte de conhecimento da humanidade eram aqueles mosteiros, né, aquelas igrejas onde os monges, os ábades, eles se reuniam para fazer estudos sobre astronomia, agronomia, coisas ainda muito precárias, mas era o início. Então, as igrejas, os monastérios foram os primeiros centros de difusão da ciência. Olha que interessante, né? Então, muitos cientistas, muitas pesquisas foram realizadas dentro das igrejas, dos monastérios, lá na Idade Média.
o pai da genética, Mendel, né, era um monge. Ele realizou suas pesquisas dentro da igreja. Ele começou a fazer cruzamentos entre espécies, né, ervilhas, e aí, a partir dos resultados, ele foi entendendo como é que a genética se processava. Olha que coisa fantástica, né? Mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa religiosa. Ele não via essa separação entre ciência e religião. Para ele, era simplesmente uma verdade. Então, na época do Renascimento, lá pelo século 16, 17, a ciência começou a acelerar o seu progresso. Já não havia mais aquele controle tão rigoroso da igreja, né? E algumas pessoas começaram realmente a buscar explicações para as coisas da vida, os fenômenos naturais. E dentre essas pessoas, a gente lembra assim, de 3 figuras muito importantes. A primeira foi Galileu Galilei. Eu acho que vocês devem lembrar alguma coisa. Foi um dos pais da física, né? Ele fez experiências, né, com o movimento, as leis do movimento celeste, né, dos corpos celestes, e ele percebeu que, baseado nas suas observações, que não era a Terra o centro do universo ou do sistema solar. Na verdade, a Terra, ela seguia um movimento circular ou elíptico em torno do Sol. Então, ele começou a falar, a mostrar exatamente isso. Olha, a Terra não é o centro, nem do nosso sistema solar e muito menos do universo. Existe o movimento da Terra, mas em torno do Sol. E a igreja, que ainda detinha, né, muito poder na época, não aceitou. Se sentiu incomodada, né? Os poderosos da igreja na época se sentiram incomodados com esse tipo de afirmação. Porque para eles só existia a Terra. A Terra era o centro do universo. Deus criou o ser humano, a Terra, como, né, imagem e semelhança, mas exclusiva. E Galileu foi chamado para se retratar. E começou a perseguição, ele foi preso, e deram a seguinte opção para ele: ou você nega isso que você está afirmando, ou você vai morrer. Você vai ser processado e vai ser executado. E aí, naquele momento, ele resolveu não entrar em conflito, né? Ele negou a princípio, mas dizem que baixinho, né? Ele teve que falar alto, que negava todas aquelas ideias de que a Terra era o centro do sistema solar, do universo, mas dizem que baixinho ele dizia que ela se move, é ela que se move, não é ela fixa, não. Que a Terra... Exatamente. Dizem que ele cedeu, mas ao mesmo tempo baixinho ele negou, né? Isso.
reabilitou, não é? Galileu Galilei perante a igreja, né? Reconhecendo. Ah, sim. Isso. Exatamente, é isso que eu ia. Você antecipou um pouquinho, mas eu vou falar também. Giordano Bruno, né? Era uma inteligência muito rara, muito. Giordano Bruno, em 1548, ele já falava que existiam outros mundos, outras formas de vida, outras civilizações, que a nossa Terra era apenas uma dentre milhões ou bilhões de outras. Que nós éramos um planetinha dentre bilhões de outros. Imagina, né? Falar isso naquela época, onde a igreja ainda detinha tanto poder e era tudo no pé da letra, né? Conforme as escrituras, no pé da letra. Exatamente. Então, o Santo Ofício chamou ele, disse: não, você vai se retratar. Você vai se retratar, dizer que não é nada disso, senão você vai morrer. E nesse caso, ele decidiu não se retratar. Então ele foi condenado à morte, né, à fogueira, por heresia e blasfêmia. Então veja só, né, como era arriscado, né, fazer as pesquisas, desenvolver, né, a ciência naquela época. Felizmente esse momento foi superado, né, a ciência progrediu. Mas desde essa época a gente vê esse conflito, né? Os cientistas, quando leem sobre esse período da humanidade, né? Ao mesmo tempo que se sentem, né, meio que revoltados com essas perseguições, e isso deu ensejo a essa divisão entre a ciência e a religião. Mais tarde, né, lá em 1800, nós temos também um cientista que também recebeu críticas, né, perseguições por parte da igreja, que foi Charles Darwin, pai da teoria da evolução, né, das espécies. Então, Darwin, ele começou a pesquisar, ele percebeu que as espécies, né, animais, vegetais, elas provinham de um longo processo de seleção natural, onde a adaptação ao meio fazia as espécies mudarem, e as mais adaptáveis iam se reproduzindo, né, e modificando, isso ao longo de milhões de anos. Quando ele publicou, né, o livro, né, A Origem das Espécies, lá na Inglaterra, ele era inglês, a igreja anglicana, né, a igreja da Inglaterra, achou aquilo um sacrilégio, porque ela defendia que a criação foi feita em 7 dias. Não é? Uma interpretação literal daquilo que está lá no Velho Testamento. Então, quando ele começou a falar que não, que as espécies tinham bilhões de anos, que evoluíam conforme a seleção natural, aquilo foi visto assim de uma forma que agredia, né, as crenças da época. E ele foi perseguido, tá? Mas ele sustentou. E ele já viveu numa época onde era permitido já esse tipo de discordância, né, da visão dominante. Então hoje, né, a própria igreja já admite, as religiões de uma maneira geral já admitem o evolucionismo. Existe até uma corrente atual que quer voltar àquela linha do criacionismo, de alguma maneira explicar que foi 7 dias, mas a lógica, a razão, né, a maioria das pessoas, mesmo aquelas mais religiosas, já aceitam que nós somos resultados, ou seja, fisicamente, a nossa espécie também é resultado da evolução de bilhões de anos. Quando a gente lê lá na Gênesis que o universo foi criado em 7 dias, é porque a pessoa que escreveu, ela não tinha ainda os meios, né, não tinha nem a linguagem para explicar que cada um daqueles dias representavam eras de bilhões de anos. Então, como é que ele ia falar? Ele tinha que falar em dias, que era o que se conhecia na época, que era o que era natural.
Então não há conflito quando você consegue deixar de lado o dogmatismo, né, aquela visão mais ao pé da letra, e começa a ver a religião ou os textos da religião de uma forma com o espírito, né, compreendendo, interpretando como deve ser interpretado. Mas, infelizmente, esse desenvolvimento científico, né, que nós tivemos aí nos últimos séculos, ele também deu origem a uma visão profundamente materialista por parte dos cientistas. E essa visão, né, a gente chama de materialismo científico. Então, hoje, se você for numa universidade, num centro de pesquisa, você vai encontrar ali um grande número daqueles pesquisadores, daqueles cientistas que simplesmente não aceitam que exista algo além da matéria. Para eles, tudo é matéria, tudo pode ser explicado pelas forças físicas, né? Não existe nada além disso. Então, eles começaram a criar uma oposição a essa visão espiritualista, a essa visão transcendental de que existe algo além da matéria. Então, para eles, a realidade é composta unicamente de entidades materiais que podem ser explicadas pelas leis da física, da química, da biologia. A consciência, a personalidade, os fenômenos mentais, tudo pode ser resumido a processos físicos, bioquímicos do cérebro humano e do sistema nervoso. Então, a neurociência, né, é uma palavra bonita, mas que é usada hoje para tentar explicar até os fenômenos que não têm explicação. Fenômenos ditos paranormais, espirituais. Então, aí vem a neurociência e diz, não, isso aí é porque o cérebro produz determinada substância, aí a pessoa começa a ver coisas, ouvir coisas, estados alterados. Olha só. A gente vai ver até aqueles fenômenos que são uma prova muito clara da realidade espiritual. Os materialistas, né, o materialismo científico vai tentar explicar por simples ação de determinadas substâncias no cérebro, descargas elétricas no cérebro. As experiências de quase morte, né, acho que todo mundo já ouviu falar, quando a pessoa entra em coma, muitos e muitos, milhões de casos, se a gente for pensar, em que a pessoa se desliga do corpo, o corpo está lá na mesa, às vezes, da sala de cirurgia, ela se desliga, ela começa a observar o próprio corpo, a observar o que está sendo falado, feito ali em volta dele, entra em contato com inteligências desencarnadas, às vezes parentes que já desencarnaram, com o plano espiritual, recebe orientações, esclarecimentos que às vezes eles trazem, mudam a sua vida de uma forma radical. Muitos deles relatam isso. E quando retornam, né, vem mostrar, né, uma forma de mostrar essa realidade. Mas aí muitos cientistas não aceitam isso. Sequer cogitam estudar o fenômeno, simplesmente descartam como alucinação, ou que tem uma outra explicação. Porém, ao mesmo tempo que existem esses cientistas, né, que negam a espiritualidade, negam a existência de Deus, até combatem a ideia de Deus. Tem um cientista, o Richard Dawkins, que ele escreveu um livro que diz assim, o título é esse, Deus, um delírio. Como quem diz assim, quem acredita em Deus está delirando, não tem lógica, né? Imagina, né, um doutor, uma pessoa que recebeu de Deus a bênção, né, de ter uma inteligência diferenciada, vai escrever um livro onde ele vai ridicularizar a ideia de Deus e de quem defende essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, a ciência, a gente não pode dizer que a ciência é materialista. Alguns cientistas são materialistas. Mas, ao mesmo tempo, existem cientistas que já têm um olhar diferente. Eles conseguem identificar nas suas pesquisas lampejos, né, de algo, de uma consciência que não está na matéria,
de algo imaterial, algo espiritual. Um dos campos em que a ciência tem se aproximado mais da espiritualidade, não sei se vocês já leram sobre isso, é a parte da física quântica. A física quântica, ela surgiu lá em torno de 1900, pelos estudos lá do Max Planck, lá na Alemanha, e ela vai se dedicar a estudar aqueles fenômenos que acontecem lá nos átomos, nas partículas subatômicas, né? E aí, no desenvolvimento da física quântica, foram percebidas coisas que deixaram os cientistas atônitos. Se a gente começar a ler esses livros de física quântica, a gente vai ver que eles chegaram a conclusões extraordinárias. Uma delas é o seguinte: tudo no universo está interconectado. Tudo. Cada átomo do meu corpo está conectado a todos os átomos do universo. Então, qualquer influência em uma célula, um átomo do meu corpo, ela vai ter repercussões em sei lá quantos milhões de anos-luz em um outro átomo, uma outra molécula. Olha que coisa extraordinária, né? Isso aí não é religião, é a física quântica. Isso foi comprovado. Outra coisa extraordinária que eles deduziram, né? A energia está na base de todos os fenômenos. Então, aquilo que nós dizemos que é matéria sólida, é só nossa impressão. É uma aparência de solidez. Porque isso aqui é energia. Energia num movimento extraordinário, velocidade da luz, que a gente acredita que é sólido, mas não é, é energia. Então, a matéria não pode explicar tudo, porque existem coisas que estão no nível mais básico, fundamental da matéria. Outra coisa extraordinária, isso foi de uma pesquisa que foi feita também lá na década de 20 ou 30, a consciência influencia a realidade. Os cientistas da época faziam experimentos e, pelo fato deles pensarem no resultado do experimento, aquele resultado ocorria. Ou seja, eu tenho, sei lá, um elétron indo numa determinada direção. Ele tem duas possibilidades. Se eu acreditar que ele vai naquela posição X, ele vai naquela posição X. Se eu acreditar que ele vai na posição Y, ele vai na posição Y. Ou seja, a consciência, o observador, né, que eles dizem, mas a consciência, ela vai influenciar a realidade. Então, aí a gente entende por que os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa prece, ela muda a realidade, muda até a nossa condição orgânica. Está na física quântica, né? Está dentro da ciência. E o último, assim, dado, né, informação que também é extraordinária. Aproximadamente uns 40 anos atrás, os cientistas perceberam que a matéria, ou seja, o universo que nós conhecemos, observável, ele representa apenas 5% do total do universo real. E os 95% restantes, o que é que são? Não tem a menor ideia. Até hoje, os cientistas não têm a menor ideia do que 95% do universo é formado. Eles só sabem que não é da matéria que nós sabemos. Que extraordinário, né? Será que não é da matéria espiritual, dos planos espirituais que a gente conhece, ou sabe, né, pelas informações? Então, a gente vê que ao mesmo tempo em que existe uma parte, né, da comunidade científica que combate as ideias do espírito, da religião, existem também aqueles que já estão começando a perceber que não pode ser explicado. Cientistas, né, que já desde a década de 70 vêm trazendo sua contribuição. Eu trouxe aqui alguns. O Ian Stevenson, professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia, né? Ele decidiu, né, como psiquiatra, investigar aquelas crianças, aqueles jovens que alegavam que lembravam de outras vidas. Então ele investigou
3.000 casos sugestivos de reencarnação, com a metodologia científica, para não ter dúvidas. E ele comprovou, em muitos casos, que a reencarnação era a melhor explicação para aquelas crianças poderem lembrar daquelas vidas passadas. O Raymond Moody Jr., também psiquiatra, ele compilou e analisou mais de 100 relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte, como a gente falou. Então, pessoas que entravam em coma e se lembravam, né, quando retornavam, de situações, do que aconteceu ali em volta, entravam em contato com o plano espiritual. Então, ele analisou de uma maneira científica, buscando todas as possibilidades, mas ele dizia como é que um cérebro que está clinicamente morto, ele vai perceber o que aconteceu ali, os detalhes, dentro da sala de cirurgia, fora da sala de cirurgia, às vezes numa casa que estava a quilômetros dali. Como? Se não através do espírito, né, do desprendimento do espírito. Temos também o Goswami, é um físico nuclear indiano. Ele tem defendido essa ideia de que a consciência está além da matéria, né? E ele defende também que existem os fenômenos espirituais e a reencarnação. Então ele sofre assim uma perseguição dentro da comunidade científica, porque ele fala abertamente sobre espiritualidade, sobre reencarnação, mediunidade. Mas ele vai tentar mostrar essa realidade a partir de fundamentos científicos. Tem também um físico que eu acho muito interessante, ele é suíço-iraniano, Nassim Haramein. Ele defende o conceito de um universo holográfico interconectado, onde a matéria é uma projeção da consciência, que a consciência é a energia fundamental. Então, usando a física quântica para mostrar que existe algo além, que é a consciência que realmente vai influenciar a matéria. Que sem a consciência, ou seja, sem o espírito, não existe a matéria, como nós entendemos. Por quê? Porque a matéria se organiza a partir da influência do espírito, a partir da consciência. Sem a consciência, no momento da morte, o que acontece com a matéria? Se desagrega, se decompõe, não é isso? Então, esses cientistas, eles vêm fazer um contraponto a essas ideias materialistas, mostrando que sim, é possível conciliar a ciência e a religião. Nós estamos nesse caminho. É uma fase, esse ceticismo, esse materialismo é uma fase que vai ser superada, né? Mas, acima de tudo, né, o grande cientista, né, que nós reconhecemos e admiramos é o nosso Allan Kardec, que desde o início ele buscou dar ao espiritismo uma natureza científica. Então, o espiritismo, desde o início, ele tinha esse tríplice aspecto, né? Ciência, filosofia e religião. E ele definiu o espiritismo como uma ciência que trata da natureza, origem, destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, o espiritismo, ele usa uma metodologia, usa argumentos, lógica, razão, iguais ao que a metodologia científica emprega. Só que vai se dedicar ao estudo dos fenômenos não materiais. Porque o da matéria, a ciência já está investigando. Então, o espiritismo vai elucidar os fenômenos da consciência, da espiritualidade. Então, é uma fé raciocinada, que tem que estar em consonância com o desenvolvimento científico. Nós não podemos entrar em conflito com a ciência. Se a ciência está provando que tal coisa é assim, a gente, como espírita, vai aceitar. Embora a gente saiba que muitas verdades científicas depois são vistas que eram falsas, né? Mas a gente vai seguir a ciência, não de forma alguma entrar em conflito. Então, o que Allan Kardec fez? Baseado nos fatos, na análise das comunicações recebidas de diversos médiuns em diversos lugares,
ele foi analisar essas comunicações e separar aquilo que realmente tinha lógica, tinha fundamento, tinha coerência daquilo que não era. E aí ele vai publicar o Livro dos Espíritos, fazer o Pentateuco Espírita, a partir dessa seleção, né, daquilo que realmente fazia sentido. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala da aliança entre a ciência e a religião. Então, ele vai nos mostrar o seguinte: ciência e religião são os dois instrumentos da inteligência humana e não pode se contradizer. Então, não é possível que existam duas verdades. A ciência e a religião, elas têm que caminhar no mesmo objetivo. Não pode dizer que as duas estão verdadeiras se estão em conflito. As descobertas da ciência, que a ciência realiza, longe de rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destrói o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. Então, quando a ciência avança e mostra, por exemplo, a evolução das espécies, a formação dos planetas a partir da condensação da poeira estelar, das galáxias, né? A astronomia vai se desenvolvendo, de forma nenhuma ela está rebaixando o nosso Criador, Deus. Pelo contrário, ela está mostrando, através das leis da astronomia, da física e tantas outras, a inteligência suprema que é Deus, de criar um universo tão perfeito, tão extraordinário, né, onde tudo se encaixa. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o avanço da ciência não vai rebaixar ou diminuir o conceito de Deus. Pelo contrário, é uma forma de glorificar a Deus. A ciência deve ser vista dessa forma. Então, essas ideias falsas que as pessoas às vezes difundem sobre Deus é que fazem nessa contradição. Mas está escrito aqui que Deus fez tal coisa, a ciência negou. Então, vamos interpretar de uma forma racional. Porque Deus não pode se contradizer, não pode não pode errar, né? Porque Ele é perfeito. Foi a ignorância do homem e a sua incompreensão dos reais valores da vida que fizeram com que a ciência e a religião se desentendessem. Então, os interesses, o exclusivismo, o próprio orgulho fez com que houvesse essa separação. Então, as pessoas religiosas dizem: não, eu estou com a verdade é essa e pronto, não importa o que a ciência, os cientistas estão falando, está escrito aqui e é assim que é. E muitos cientistas disseram: não, a ciência está com a razão, não existe nada, tudo que é relacionado à religião é falso. E esse exclusivismo, né, acabou fazendo com que elas se desentendessem, criassem esse vácuo, que tem sido muito prejudicial. Eu até digo o seguinte, que a ciência, melhor dizendo, os cientistas têm um papel importante nesse ceticismo atual da humanidade, né? As pessoas deixando, né, os valores espirituais para buscar simplesmente as coisas materiais. Se os cientistas estão dizendo que só existe matéria, que tudo acaba com a morte, por que eu vou me preocupar, vou me esforçar em mudar meus conceitos, em ter uma vida mais harmônica, em praticar o bem, a caridade? Se o cientista está dizendo que não existe nada de espiritualidade, que isso é tudo falso. Então, a ciência, no sentido, os cientistas têm um papel aí negativo nesse processo. Mas, lá também no Evangelho é dito o seguinte: a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. E a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, tem que reconhecer que essas duas forças precisam conviver harmonicamente, prestando-se mútuo auxílio.
Então, a ciência pode amparar a religião, a espiritualidade, e a espiritualidade pode amparar a ciência. Quem sabe no futuro, nós não podemos manipular os fluidos espirituais para ter uma comunicação com os planos espirituais, ou para realizar cirurgias, né, onde não vai ser necessário mais cortes, né, onde ela pode ser feita usando esses fluidos, ectoplasma. Quem sabe se no futuro, né, a ciência não evolua para que a gente tenha possibilidades, né, de entrar em contato mais facilmente com os planos superiores. É uma realidade que nós sabemos que vai acontecer, porque é uma lei divina, né, que é a lei de progresso. Mas nesse momento, que a gente possa manter, né, o equilíbrio, né, não se deixar levar por exclusivismo, por dogmas, de qualquer um dos lados. Nem a matéria explica tudo, e nem os dogmas religiosos também explicam tudo. Ciência e religião têm que conviver, têm que extrair uma da outra aquilo que é útil, é benéfico, né, e vai auxiliar. Então, pessoal, é isso. É um assunto muito amplo, né, tem vários nuances, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem um texto muito interessante, esclarecedor, né, que serve de referência para a gente. Tá bom? Muito agradecido. Obrigado. Nós que agradecemos, Rodrigo. Dona Helena fica só ali, gente, ó, toda orgulhosa. Doutor Evilásio também, né? Mas muito bom. Então, nós vamos agora para a segunda parte da fluidoterapia. Queria convidar a Dona Maria Helena para fazer a nossa prece. E dizer, gente, que é muito importante a gente manter o silêncio. O silêncio é uma prece. Então, não precisa a gente ficar levantando. Todos serão conduzidos, prioritariamente, aqueles que estão aqui desde mais cedo. E, na sequência, todos serão chamados. Bom, então vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, divino amigo, companheiro constante na nossa jornada, nosso mestre de maneira total. Sabemos, Jesus, que o Senhor atuou como médico na terra quando aqui passastes. Atuastes, Senhor, como mestre, porque esse foi a sua atividade fundamental. Tanto é, Senhor, que quando o moço do Evangelho lhe disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O Senhor respondeu: por que me chamas bom? Mas o Senhor não questionou que o moço lhe tenha chamado de mestre. Como temos, Senhor, a te agradecer os ensinamentos que o Senhor nos deixou e que hoje a própria ciência, como foi amplamente explicada nessa noite, nessa aproximação com a religião. A religião é uma ciência e a ciência é uma religião. Elas se confundem e no futuro nós, Senhor, estaremos sendo bons, não só porque a nossa consciência nos diz, mas porque ela comprova a nossa razão, que a felicidade é o caminho
é a fatalidade que nós temos, é sermos felizes. Queremos agradecer aos benfeitores aqui presentes, aos companheiros desencarnados que sempre vêm assistir palestras para se instruir, para ouvir coisas que não ouviram durante a sua estadia num corpo físico, quando na Terra. Queremos agradecer, portanto, o fato de estarmos aqui, Senhor, andando, sentindo, pensando, nos esforçando para sermos cada vez melhores. Dessa maneira, só nos resta agradecer-te e te pedir que continues conosco, hoje e sempre, e que assim seja.